Fala, galera! Bom dia, quer dizer, bom dia para alguns que estão acordando, boa tarde para outros. Tô ligado que vocês estão fazendo a quarentena com horário aí meio desregulado, mas ok. Vamos lá, então. A gente vai continuar estudando hoje todo o processo que nós começamos na outra aula, na semana passada. Nós começamos a estudar um pouquinho de estequiometria. Então, agora eu vou começar. Primeiro, eu vou fazer uma revisão dessa primeira aula. A gente vai voltar a ver um pouquinho de mol-mol. Vocês vão fazer exercícios, que foi uma coisa que ficou faltando de fato a gente fazer. E aí a gente vai aprofundando. Cada aula vai ser um tópico diferente daquele que eu coloquei na lousa a última vez, tá bom? Então, vai ser mol-massa, massa-massa e assim por diante. Então, vamos lá. Estequiometria, então, é um dos tópicos que nós vamos estudar nesse primeiro trimestre. Então, tem muitos casos, tá? E são casos gerais. Então, é o último tópico desse TRI que a gente vai estudar. E vocês vão poder dar uma olhada nesse material no livro de vocês. Está muito legal o livro de vocês, volume 1, parte 2, tá? Então, é o livro do ano passado, que vocês podem acessar o físico ou digital. Bom, esses slides eu vou colocar também no Google Classroom para que vocês possam acessar textos, outros materiais de apoio, vai ter essa videoaula. E aí, depois que vocês fizerem essa atividade, darem uma olhada nessa videoaula, aí vocês podem dar uma olhadinha também no Google Classroom, que lá vai ter esses mesmos slides que eu estou usando aqui para gravar para vocês, e uma atividade. Então, sempre seguindo essa sequência, tá bom? Então, vamos lá. Estequiometria mol-mol. Bom, primeiro a gente vai definir, né, que a proporção estequiométrica é a proporção entre a quantidade de matéria em mol dos participantes de uma dada reação, como eu falei para vocês. Então, esse coeficiente estequiométrico que aparece aqui na frente do nosso balanceamento da reação, na verdade, se trata de uma proporção. Então, se eu estiver falando a nível molecular, uma única molécula de N2 é necessária para reagir com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de NH3. Só que a nível molecular, a gente já viu no início do nosso trimestre que é muito difícil a gente trabalhar porque não é uma quantidade que a gente consegue mensurar porque a massa é muito pequena. Então, multiplicando esse número pela constante de Avogadro, a gente deixa de ter apenas uma molécula e passa a ter 1 mol de moléculas. Então, eu posso falar que 1 mol de moléculas reage com 3 mols dessa outra molécula, formando 2 mols de produto, tá bom? E aí, não tem muito mais o que eu falar para vocês, bora trabalhar. Nesse exercício resolvido que a gente vai discutir agora, ele pede que a gente calcule a quantidade de matéria de nitrogênio e hidrogênio daquela mesma reação anterior que nós vimos para a formação de 5 vezes 10 a quinta mol de amônia. Então tá aí a reação, proporção de 1 para 3, ela já está balanceada. E aí eu dou uma analisada. A primeira coisa que eu faço, né? Balanceio a reação, como vocês podem ver, a primeira linha, lembra que eu falei para vocês durante a nossa aula? Depois que eu fiz isso, do balanceamento, que eu baixo a proporção estequiométrica, eu baixo o coeficiente estequiométrico na primeira linha abaixo da reação, eu leio o enunciado. E aqui no enunciado ele pede para eu calcular nitrogênio e hidrogênio. Então, o gás nitrogênio está aqui, essa é incógnita, e essa outra incógnita para o hidrogênio, perdão. E aqui a gente coloca o dado do enunciado que ele forneceu, e como vocês podem observar, a nossa regra de 3 já está montada. Se 1 está para 3, se 1 está para 2 mol, Y está para 5 vezes 10 a quinta mol. E para calcular Z, a mesma quantidade, ó. 3 está para 2, então Z está para 5 vezes 10 a quinta. E aí a gente consegue achar os dois valores. Então vale a pena nas videoaulas que eu for fazendo exercício com vocês pausarem a videoaula, volta um pouquinho, faz a anotação no caderno e tenta fazer essa reação ou o exercício antes de eu responder a minha fala. Então, vale a pena vocês pausarem a videoaula, tenta calcular e depois ver se vocês conseguiram acertar ou se o raciocínio de vocês estava batendo mais ou menos com o que eu fiz. Esse segundo exercício é um exercício que nós iremos resolver no decorrer das nossas aulas, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente consegue e tem a capacidade de conseguir responder o item A. Na próxima aula, na nossa próxima videoaula, a gente vai conseguir responder o item B e C. E assim por diante, até que a gente consiga discutir o exercício e todos os tópicos que foram solicitados. Então, vamos dar uma lida? Quer dizer, a gente dá uma lida mesmo? Lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa que a gente faz é bater o olho na reação, ver se ela está balanceada.
Essa, eu tenho certeza que ela está balanceada porque ela já apresenta os coeficientes estequiométricos aqui na frente. Então, isso é um indicativo de que ela já está balanceada. Segunda coisa que nós fazemos, então, ó, a gente analisa a pergunta que foi o item A que a gente vai resolver. Primeira coisa que eu analiso é a reação. Segunda coisa que eu faço, baixo o coeficiente estequiométrico na primeira linha. Esses são os meus dados teóricos. Percebam, eu ainda nem li o enunciado. Só depois que eu vou fazer a leitura do enunciado. Então, o enunciado, ele fala que ele colocou 0,06 mol de prata para reagir, como a quantidade suficiente de ácido nítrico. O que isso quer dizer? Tanto faz, é suficiente. E aí ele pede para você calcular a quantidade de matéria em mol do nitrato de prata formado. Então, se vocês lembram lá, nomenclaturas de compostos inorgânicos da Regina no ano passado, o nitrato de prata é esse cara aqui, ó, nitrato de prata, HNO3. Então, vamos resolver agora? Então, reação química balanceada, na linha de baixo a gente coloca o coeficiente estequiométrico, aí a gente coloca os dados do exercício. Ele falou para mim que tinha 0,06 mol de prata para produzir nitrato de prata, que é isso que ele quer saber, para a gente fazer esse cálculo. Então, quando a gente coloca, seguindo essa sequência, reação, coeficiente estequiométrico, na linha de baixo, dados do exercício, acabou. Como vocês podem ver aqui no quadrado, nossa regra de 3 está montada. Então, olha só, 3 para 3, 0,06 para x. Cálculo difícil esse, né, gente? Então, portanto, x é igual a 0,06 mol. Ou seja, a quantidade de matéria de nitrato de prata formado é 0,06 mol. Galera, essa videoaula vai ficar por aqui. Agora vocês vão entrar lá na atividade dos formulários Google dentro do Google Classroom para fazer a nossa primeira atividade de estequiometria. Beijos, até a próxima!